Sejam bem-vindos na nossa última aulinha extra do Office 2007, agora falando um pouquinho sobre o Excel 2007, né? Lembrando que aqui nós estamos fazendo algumas aulas extras para abordar a parte do Office 2007, porque todo o nivelamento que nós fizemos foi baseado no 2003, mesmo porque há bibliografia disponível sobre o 2003, há uma grande base instalada aí de computadores com o Office 2003. Porém, aos computadores novos, às pessoas que estão comprando esses computadores, que já estão vindo com o Office 2007, não poderíamos esquecer de vocês, então estamos gravando essas 3 aulinhas extras aí para vocês poderem se localizar. Eu digo se localizar pelo seguinte, porque o modelo que nós estamos adotando é transportar todas aquelas funcionalidades que nós aprendemos no nivelamento 2003 e mostrar como acessá-las no 2007, né? Então não é meu objetivo aqui ficar mostrando qual que é o princípio do Excel, qual que é o princípio do gráfico, né? Não, isso aí é lá no nivelamento, nós já vimos. Agora é uma aula extra só para nós localizarmos onde se encontram algumas funcionalidades do Excel, no caso dessa terceira aulinha extra, tá ok? Bom, vamos seguindo aqui, como eu disse, Excel 2007, tá? Vamos seguindo aqui. O que eu tenho para falar para vocês logo de início é que o conceito é o mesmo, assim como foi no Word, assim como foi no PowerPoint, né? Então acho que vocês já estão cansados de ouvir isso. O conceito se manteve, é o mesmo conceito, continuamos tendo células, linhas, colunas, planilhas, pasta de trabalho. O conceito é exatamente, absolutamente o mesmo. O que mudou então, professor? Algumas funcionalidades novas, que nós não abordaremos aqui, porque seria um curso intermediário ou médio, não seria de nivelamento. E mudou também onde, né, as funcionalidades se encontram. O Excel ele organiza de uma forma lógica um pouco diferente do que o Excel 2003. Mais uma vez, não é uma forma mais difícil. É que às vezes a gente está acostumado a mexer com o 2003, na hora que a gente migra, a gente fica meio perdido. Mas para as pessoas que estão começando agora, aquelas que ainda não viram o 2003, a hora que vê o 2007, a forma que é organizado é logicamente mais intuitivo, né? Agora que eu quero inserir, tem aba inserir. No iniciar tem tudo que eu preciso, quase tudo que eu preciso. A gente quase nunca precisa sair daquela aba de iniciar. 80% do que a gente precisa fazer está lá. Então continua da mesma forma, porém localizado de forma um pouco diferente. Perfeito? Bom, percebam aqui que tudo que está aqui é 90% do que a gente viu lá no nivelamento, nas aulas 1 e 2. Vamos mostrar a parte de formatação, onde se encontram os detalhes de formatação, fórmulas, funções, gráficos e fazemos o fechamento. Perfeito? Bom, vamos seguindo aqui, ó. Formatação de texto, células, colunas. Opa, pulei aqui. Deixa eu voltar. Obviamente, para mostrar isso para vocês, não adianta eu ficar aqui na lousa mostrando. Porque, como eu disse, o nosso grande objetivo é simplesmente mostrar onde estão localizados os botões que dão acesso às nossas funcionalidades. Então, vou me dirigir até a mesa. Lá eu vou mostrar para vocês com o Excel aberto. A gente vai tirar essa tela de apresentação do PowerPoint, e com o Excel aberto nós iremos mostrar cada um desses itens que estão aí sendo mostrados no PowerPoint, perfeito? Então vamos abrir o Excel, na verdade eu já abri o Excel, ele já está aberto aqui. Olha lá. Então pessoal, percebam que a planilha, ela continua a mesma coisa, ó, igualzinho. Células, né? Qual que é o nome dessa célula aqui? B2, que é a junção do nome da coluna com o nome da linha. Então, existe o conceito de coluna, existe o conceito de linha, existe o conceito de célula, existe o conceito de formatação de célula, formatação de coluna e assim por diante, né? Então continuamos com os mesmos conceitos. Aqui embaixo temos as planilhas. Se eu apertar com o botão direito o nome de uma planilha, mandar renomear, né? Ela renomeia, minha primeira planilha, tá lá. Se eu apertar aqui com o botão direito, mudar a cor da guia, a cor da guia é alterada, como vocês podem perceber aqui embaixo, olha. Igualzinho o Office 2003, perfeito? Bom, para eu colocar um texto dentro da minha célula, 2 cliques na célula e coloco o texto, né? Este é o meu primeiro texto. Tá lá, tá difícil aí de vocês verem? Vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Então, perfeito. Este é o meu primeiro texto. Tá ali. Para eu formatar isso, como é que faz, professor? Igual a gente viu no Word, igual a gente viu no PowerPoint. Tem ali a abinha início. Na aba início tem aqui a formatação que a gente precisa, ó. Seleciona o texto, né? Coloque negrito, itálico, sublinhado. Vamos colocar o texto em azul escuro. Tá lá. Igualzinho nós vimos. Então a formatação de texto não muda. Para eu formatar essa célula, botão direito nela, ó.
formatar célula. Perceba que o que abre aqui é a caixa idêntica ao do 2003. Essa célula pode conter um número, uma moeda, um valor contábil, uma data, uma hora, uma porcentagem, igualzinho aos tipos que a gente tinha no Office 2003, não mudou. É a mesma coisa. Mas agora, ao invés de eu ir lá, formatar, célula, abrir essa janela, o que eu faço? Posso vir aqui no botão direito e formatar célula, como era antes, ou eu tenho algumas formatações que já estão disponíveis aqui, ó. Células, formatar. O que você quer formatar na célula? Ocultar essa célula, exibir, né? Linha, coluna, planilha. O que você quer fazer em relação a essa célula? Inserir células, inserir linha, inserir colunas. Então, todas essas formatações que a gente viu lá no 2003, que elas eram acessadas pelos menus, aqui não tem mais o conceito de menu. Esse conceito de menu se perdeu. Então, o que eu tenho aqui são essas abas, perfeito? Essas abinhas aqui, que mostram algumas funcionalidades. E as que não estão sendo mostradas, tem a telinha, essa setinha aqui para baixo, quando eu clico, ele abre aquela tela, aquela janela, que nós já estamos acostumados, que é a mesma janela do Office 2003. Igualzinho, não mudou. Perfeito? Não mudou, tá tudo aqui, tá? Vamos lá. Quero ocultar essa célula aqui, essa coluna. Então, vamos lá, formatar, tá aqui, ó, visibilidade, ocultar colunas. Ocultei. De A foi para C. A coluna ainda está ali? A coluna ainda está ali. Ela só está escondida. Eu não apaguei aquela coluna. Ela só está escondida, tá? Se eu selecionar essas duas aqui, ó, formatar, ocultar, reexibir e mandar reexibir colunas, a coluna é mostrada imediatamente. Isso vai funcionar com planilha, isso vai funcionar com linhas. Funciona da mesma forma. Posso apagar uma coluna? Posso. Então, ó, teste para vocês verem que tem algo escrito aqui. Botão direito, excluir. Tchau a coluna que tinha teste. Obviamente o Excel reorganiza e coloca A, B, C, D, tudo de novo, tá? Então, continua da mesma forma. Então, texto está igual, linha está igual, coluna está igual, célula está igual, planilhas está igual, pasta de trabalho. Opa, aqui tem uma alteraçãozinha importante, que eu já falei dela lá no Word 2007 e no PowerPoint 2007, né? Qual é essa alteração? A pasta de trabalho que fica aqui em cima é o nome do seu arquivo, continua o mesmo conceito, né? Word documento, PowerPoint apresentação, Excel pasta de trabalho, certo? Mas quando eu vou salvar numa pasta de trabalho, botão do Office, salvar, desktop, perceba que a extensão dele é XLS X. Assim como do Word era Doc X, do PowerPoint PPT X, o do Excel é XLS X. O que isso quer dizer? Quer dizer que no Office, no Excel 2007, você consegue abrir todos os arquivos que foram feitos em 2003, mas o inverso não é verdadeiro. Você não consegue abrir no 2003 os arquivos feitos no Excel 2007. Então você não consegue abrir no 2003 aquilo que tiver a extensão XLSX. Você não consegue abrir para edição. Ah, professor, mas os meus amigos, os meus colegas de sala, os meus amigos de profissão, eles não têm o Office 2003. E eu quero fazer uma planilha e mandar para esses amigos e quero que eles abram a planilha e editem as informações que estão ali dentro. Como devo proceder? Bom, aí você manda salvar como pasta de trabalho do Excel 97A 2003. Então isso quer dizer que você está salvando como um tipo antigo, né? Aí ele vai conseguir abrir essa pasta de trabalho lá para vocês, né? Lá no Office 2003 deles, no Excel 2003 deles, tá? Então salve por ali. Como nós estamos aprendendo XLS, o 2007, vamos salvar com XLS X. Então, minha primeira 2007, minha primeira planilha 2007. Planilha não, né? Pasta de trabalho 2007. Vou salvar. Então, percebam que o nome da pasta de trabalho foi alterado aqui em cima. Ó, acompanhe o mouse. Foi alterado aqui em cima, tá? Seguindo o mesmo conceito do 2003. Bom, perfeito. Vamos seguindo aqui. Passamos dessa fase. Fórmulas. Tem o conceito de fórmulas? Sim, nós ainda temos o conceito de fórmula. Funciona da mesma forma? Sim, ainda funciona da mesma forma. Então vamos ver isso daqui. Vou colocar aqui nessa planilha, ó, nome do aluno, tá? Aí eu vou colocar nota 1, nota 2, perfeito? Então vamos fazer aqui, ó, nome do aluno, Marcos,
João, Luiz, Fernando, Maria, Karina, Eli, Carolina. Tá aqui, todos os meus nomes. Certo? Vou colocar as notas aqui do Marcos. Bom, Marcos, obviamente, tirou 10, 10. O que estou fazendo, eu posso colocar minhas notas, né? 6, 6, 3, 5. Opa. Vou colocar 5, 6, 2, 7, 7, 2, 3, 5, 6, 8, 8. Vamos fazer uma fórmula de média. Continua igual? Continua igual. Inicio com igual para o Excel entender que é uma fórmula. É uma média, né? Então, eu vou colocar aqui B2 mais C2 dividido por 2. Está calculado. Se eu clicar e arrastar, ele já faz para mim o ajuste das minhas fórmulas. Igual, igual, igual ao 2003. Não tem nada, absolutamente nada de diferente. Tá certo, pessoal? Então, as fórmulas continuam da mesma forma. Perfeito? Por isso, eu nem vou perder muito tempo nelas. Vamos para a parte de funções. Ah, funções. Funções, sim, continua da mesma forma. Também não mudou. Está tudo igual. Tá, pessoal? Então, olha só. Tem a função de soma, média, máximo e mínimo? Tenho. Vamos lá, ó. Quero achar aqui o igual ao máximo, maior nota, né? O máximo aqui das médias. Tá lá. Quero achar o mínimo das médias. Igual, pessoal. Não mudou. Não mudou. Quero fazer a média por fórmula aqui. Média. Média por fórmula. Igual a média. Igual a média. Opa, fiz arte. Aqui, ó. Igual a média. Tá lá. Igual, pessoal. Igual. Fórmula de média. Igualzinha. Função de média, né? Igualzinha. C soma C, PROC V. Continua igual. Sim, continua igual. Vamos ver o PROC V aqui na planta 3, ó. Eu quero saber, eu vou colocar aqui o nome do aluno, quero saber aqui a nota dele, né? A nota 1 qual foi? Nota 1. E vou colocar o nome do aluno aqui, mas em ordem diferente, né? Então vamos lá, quero saber qual que é aqui a nota do Marcos. PROC V, quero procurar o Marcos, onde? Aqui nessa matriz tabela, certo? Quando eu achar, eu quero que devolva a nota, índice 2, tá? Quero correspondência exata. Igual, tá lá, ó. Igualzinho, não muda. Ah, quero fixar aqui para eu poder clicar e arrastar. Então vamos fixar. É o mesmo sinal que a gente usa para fixar. Tá ali, ó. Vamos fixar. Perfeito, tá igualzinho, tá igualzinho. Vamos colocar aqui aprovado ou reprovado, né? Status. Vamos usar a fórmula de condicional para fazer isso. Então tá lá, ó. Igual se o quê? Se a média for menor que 6, então reprovado. Caso contrário, aprovado. Então tá ali igualzinho, pessoal, ó, igualzinho a fórmula de condicional, da mesma forma. Então, mais uma vez, estou fazendo uma certa velocidade, porque essa fórmula já foi vista lá na aula 2 do nivelamento. Aqui eu só estou mostrando que continua igual. Não muda, não muda, não muda. Tá? Média, mediana e moda, fórmulas estatísticas, continua igual? Sim, já vimos a média, mediana, média, moda, modo, igualzinho, né? Então vamos lá, ó, quero achar aqui a moda, né? Vamos colocar aqui embaixo, ó. Quero achar a moda igual a modo de quais valores? Das minhas médias aqui, ó. Qual foi a moda? 4, foi o valor que mais saiu. A média das minhas médias. A média das minhas médias. Vou pegar aqui a média das minhas médias. Opa, errei aqui. Então é igual, média, abre parênteses, clique, arrasta, fecha parênteses. Está ali a média das médias. E a mediana das médias? É igual, média, clique, arrasta na média. Está ali. Então as minhas funções estatísticas continuam da mesma forma. Funcionam igual, igual, igual ao Excel 2003. Vamos seguindo aqui. Gráficos. Ah, sim. Aí sim tem diferença, tá? Os gráficos, na verdade, o conceito continua o mesmo. Vamos trabalhar com séries, vamos trabalhar com categorias, mas a forma da gente inserir um gráfico, essa sim foi alterada.
Essa merece um pouco mais de atenção. Vamos dar uma olhada? Vamos colocar aqui, ó, novamente o produto A, produto B, produto C. Vamos colocar a loja 1, a loja 2 e a loja 3. Vamos analisar o comportamento de venda desses produtos nas diferentes lojas, tá? Então, eu vou colocar aleatoriamente aqui valores, perfeito? Então, tá aqui. Aleatoriamente valores, vamos fazer o gráfico. Então, para fazer gráfico aqui, onde que você tem que ir? Certo? Vamos selecionar aqui a nossa planilha. Você não quer inserir um gráfico? Então, vou na aba de inserir. Lá tem a parte de gráficos, olha aqui, ó. Essa é a parte de gráficos. Você já pode vir aqui e já escolher o tipo de gráfico direto. Como já está selecionado os dados, ele já vai puxar para o gráfico aquilo que está selecionado, ó. Se eu clicar aqui, escolho o gráfico, vamos colocar aqui o gráfico de coluna 2D, e imediatamente ele já constrói o gráfico para mim. Olha só, obviamente com as opções que a gente chama de padrões. Padrão, né? As opções default, as opções que são padrão para a construção de gráfico. Ah, professor, mas eu quero alternar entre as séries. Eu quero que o que é série vire categoria, o que é categoria vire série. Já tem um botão para isso, ó, alternar linha coluna. Percebam que eu estou na abinha de design, que ela é mostrada automaticamente quando você seleciona o gráfico. Então, alternar linha e coluna. Ele alterna para mim, olha só. Aqui, as lojas ficaram na categoria e as séries são os produtos, né? Produto A, B e C. A hora que eu clico de novo, os produtos viraram categoria e as séries estão aqui, né, na legenda, são as lojas. Aqui são as séries. Então, pessoal, olha só. Bonitinho, rápido, muito mais rápido que o 2003. Aqui sim, ficou muito mais tranquilo de se fazer o gráfico, tá? Ah, eu não gostei muito desse jeito, desse gráfico. Quero alterar o layout do gráfico. Tem vários layouts aqui, ó. Com título, sem uma marcação da janelinha do gráfico, né? Com a tabela embaixo, com a tabela do gráfico embaixo. Muito mais visual, muito mais rápido. Estilo do gráfico. Olha a quantidade de estilos diferentes. Vamos colocar aqui um com fundo preto. Olha só que efeito, muito mais tranquilo de se ver, né? Bonito. Acho que a palavra certa é essa, muito mais bonito, muito mais bem acabado. Nessa parte de gráficos aqui. Perfeito? Alterar o tipo de gráfico, não quero coluna. Quero esse gráfico 3D aqui, icônico. Tá lá, tá sendo mostrado. Tá? Não é muito útil, mas tá mostrando ali. Perfeito, pessoal? Então você vê que a parte de gráfico, vocês podem analisar que a parte de gráfico muito mais tranquila de se fazer, né? Então olha só os tipos de gráficos aqui, vamos mudar. Vamos colocar o gráfico de... vamos colocar no outro aqui, ó. Gráfico de linhas. Tá aqui, já está aqui embaixo. Todos os gráficos ficam aqui embaixo, tá, pessoal? Tudo aqui para vocês não terem dúvidas. Ó, o gráfico de bolha 3D. Olha que interessante esse gráfico, né? Pelo menos o jeitão do gráfico é bem bonito, tá, pessoal? Então vocês percebam que mudou para melhor, para mais rápido. Eu acredito que agora fazer gráfico aqui é muito mais tranquilo mesmo. Você continua conseguindo editar dando 2 cliques nas partes aqui, né? Primeiro gráfico, igualzinho era antes, sem problemas, né? Funciona da mesma forma que funcionava antigamente, tá? Só que agora está mais fácil da gente fazer, está mais rápido da gente fazer. Temos várias possibilidades aqui em cima de outras funcionalidades que eu gostaria muito que vocês entrassem e analisassem. A parte de fórmulas aqui, ó, todas as fórmulas elas estão muito mais rápidas de serem acessadas, organizadas de forma lógica, ó. Quero as fórmulas de lógica. E, falso, não, C, verdadeiro, tá lá. Financeiras, olha a quantidade de fórmulas financeiras que vocês podem utilizar. Não lembra o nome? É só clicar aqui. Clica e já aparecem todas as opções de fórmulas financeiras para vocês, tá? Inserir uma função, inserir função. Aí ele abre aquela janelinha antiga do Office 2003, para aqueles que ainda não se adaptaram. Tá aí, pode usar como era antigamente, tá? Mas, obviamente, a gente recomenda que vocês aprendam a utilizar como é hoje. Às vezes a gente fica, né, se segurando para não utilizar, para fazer, tipo, não, estou acostumado com 2003, vou fazer de tudo para me manter lá no Office 2003. Não façam isso. Evoluam junto com a ferramenta. Ela traz recursos novos. Busquem esses recursos novos. Tá com dúvida? Vai no Google, vocês já aprenderam a fazer isso. Vai lá no Google, digita a dúvida, põe lá Office 2007, coloca a dúvida e ele vai te trazer a solução. Né? Pesquisem, vão atrás, vejam o que mudou. Isso é muito importante, evoluir junto com a ferramenta.
Isso aí é a vanguarda do que a gente está falando de planilhas eletrônicas aí no mundo da informática, tá? Ficou muito bom, ficou com funcionalidades novas, pesquisem essas novas funcionalidades, você só tem a ganhar com isso, tá ok, pessoal? Bom, esse é o fechamento da nossa aula, né? Deixa eu acompanhar aqui, a parte de gráfico já foi. Esse é o fechamento da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem esse aprendizado extra das nossas aulas de nivelamento, tá ok, pessoal? Então estudem bastante e até a próxima, até mais.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso quarto módulo desse nivelamento. Quase finalizando o nivelamento de informática, hein, pessoal? Já estão aí no quarto módulo, seguindo para a segunda aula. Devagarinho, aos pouquinhos, vocês vão alcançando aí o final deste nivelamento, né? Tem que ser que nem homeopatia. Doses homeopáticas, devagarzinho, pequenininho, no final, confiando, com muita confiança, vai dar certo, a gente vai chegar muito bem nivelado aí na parte de informática, né? Na aula de hoje, na segunda aula de Excel, nós vamos falar um pouquinho sobre fórmulas e gráficos, né? Na verdade, funções, né? Fórmulas, funções e gráficos. Já vimos na aula passada a parte de expressão matemática, bem rapidamente. Agora a gente vai reforçar um pouquinho, porque eu vou usar todo aquele conceito de endereço de célula, células em outras planilhas, para fazer essa parte de fórmulas, funções, né? Funções e gráficos para vocês, tá bom? Então vamos seguindo aqui, ó. Já falamos que o nivelamento de informática, o objetivo é que vocês consigam utilizar a informática como ajuda, como uma ferramenta para otimizar o tempo de vocês e não como um empecilho. É esse o nosso objetivo, certo? Suficiente. Explicar funcionalidade suficiente para que vocês consigam ter o ponto inicial e utilizar a informática bem e não como um empecilho. Aí às vezes a gente vai, né, no computador para, nossa, dando problema aqui, não vai de jeito nenhum. O nosso objetivo é que vocês deixem essa fase aí de iniciante e passam para um pouco mais que iniciante, tá certo? Ninguém vai sair daqui especialista em Excel, perfeito? Bom, nós fazemos o nivelamento em 5 módulos, ok? Se vocês estão assistindo esta aula, então quer dizer que vocês já fizeram umas 6 aulas anteriores de 3 módulos, né? Cada módulo tem 2 aulas, estamos no Excel, o próximo aí para terminar, internet. Bom, falaremos sobre Excel, já disse isso, né? Na aula 1, falamos de apresentação, apresentamos o Excel, mostramos o que é o Excel, formatamos texto, formatamos linhas, colunas, planilhas, aprendemos que um documento do Excel não é planilha, é pasta de trabalho, dentro da pasta de trabalho pode ter várias planilhas, dentro da planilha há linhas e colunas, a intersecção de linhas e colunas são as células. Inclusão de fórmulas, já aprendemos a incluir fórmulas ali dentro do Excel, tem que colocar o sinal de igual na frente, por quê? Porque sem o sinal de igual, o Excel interpreta como texto. Mesmo que você digite número, ele vai entender aquilo lá como se fosse um texto. Não vai processar, né? Entende como número, mas não vai fazer nenhum processamento. Se você digitar 10 mais 20, ele não vai somar. Ele vai entender aquilo como um texto que você quis escrever 10 mais 20. Mas se você fizer igual 10 mais 20, aí sim, ele faz a soma para 30, perfeito? Bom, seguindo aqui, na aula de hoje, vamos falar de funções e gráficos. É isso que nós queremos. Então, separamos aí em 4 passos, funções estatísticas, gráficos e fechamentos. Então, a gente quis trazer aqui para vocês, bem rapidamente, um pouquinho de funções estatísticas, para vocês verem como é que funciona, tá? Funções gerais, vamos trazer algumas funções aí para vocês fazerem, gráficos e o fechamento da aula. Perfeito? Bom, até porque a gente tem bastante funções para mostrar, e a gente já mostrou o Excel como é que é, já fizemos a teoria, então a grande parte da aula, a maior parte da aula, nós vamos fazer sentado ali na mesa do computador. Então vamos voltar aqui, ó. Temos algumas funções para a gente falar. Mas antes de começar a falar, deixa eu tentar mostrar para vocês o que a gente quer com essas funções. Olha, lembra na aula passada, na aula 1, que nós falamos que o Excel faz contas, faz processamentos, né? Não necessariamente contas. Conta é um tipo de processamento dele. Um dos processamentos que ele faz lá, que a gente viu, são contas de adição, subtração, né? Mas imagine que vocês queiram fazer uma média, por exemplo. Bom, se eu quero fazer uma média de 2 números, eu faço um número mais outro número e divido o resultado por 2. Consegui fazer a média aritmética. Perfeito. Muito bom. E se eu precisar inserir mais um número? Nossa, aí eu tenho que mudar toda a minha fórmula para colocar mais um número e dividir por 3. Se eu colocar mais um, somar o quarto número e dividir por 4. E assim por diante. Mas o Excel fornece algumas contas prontas para você. Ao invés de você ter que montar toda a fórmula da conta, não. Ele já oferece a conta pronta. Para isso a gente fala que a gente está usando função. Então, por exemplo, essa que está aí no slide de vocês, ó, ele tem uma função para somar. Ao invés de você falar 10 mais 20, mais 30, mais 40, mais 50, a gente pode usar a função somar. A gente vai ver que isso é muito interessante. Ele já faz a soma para a gente, sem a gente precisar digitar os sinais de mais. A gente vai ver como isso funciona. Média, mesma coisa. Máximo, olha só. Lembra que eu falei que não é só conta? Se você tiver um conjunto de números e você quiser achar o maior dos números, você tem como utilizar
uma fórmula de máximo. Aí ela te retorna o maior dos números. Então, funções são alguns processamentos prontos que o Excel tem e você, dentro da sua célula, pode chamar este processamento. Tá bom? Vamos lá para o computador ver como é que é? Então, a gente segue para o computador, lá a gente abre o Excel e mostra para vocês como é que funciona esse esqueminha aí, para vocês verem como é que fica. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se eu consigo aqui montar para vocês um exemplo bastante prático aí para que vocês consigam utilizar. Vamos ver se eu consigo atingir isso. Então aqui, ó, programas Microsoft Office Excel. Tem aqui nossa planilha, eu vou dar um zoom para a gente ver melhor. Então vamos fazer aqui uma planilha de gastos e entradas, beleza? Então você recebeu o seu salário, aí você andou gastando o seu salário e aqui a gente vai fazer isso daqui. Então aqui no Excel a gente vai montar isso para a gente, tá? Para vocês como exemplo. Então vou colocar aqui janeiro, fevereiro, posso selecionar os dois, sai arrastando, que ele já vai completando para a gente, março, abril. 4 meses para a gente começar aí, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, salário. Bom, salário, não estou ganhando muito bem não, né, essa planilha de vocês, o salário de vocês, né? Sei que o salário de vocês não é muito alto, então eu vou pôr aqui uma merrequinha. 15 mil reais. Bom, é dinheiro, né? Então vou formatar célula. Vou falar que é moeda, reais. Beleza. Tá aqui, salário. Bom, aí você começa a gastar. Você faz uma academia e gasta ali na academia uma mensalidadezinha barata de academia, vai, 500 reais. Você vai para uma balada, aqui, né, menos 500 reais. Você vai para uma balada, só balada também você não costuma gastar muito não, vamos colocar menos 1.000 reais. Só gastos pequenos aqui, né? Você faz seu investimento, então você vai colocar lá, você investe pouco também, 10 mil reais, pouquinho só, né? Bom, beleza. E aqui no final, você vai ter um saldo, né? O que seria esse saldo? A soma dessas entradas. Vou configurar aqui também, ó, vou usar o pincel, mais uma funcionalidade aí para vocês. Esse pincel ele copia a formatação da célula para a célula que você selecionar. Então tá ali, ó. Então copiou para a gente, perfeito, tá? Do jeito que a gente queria. Agora eu quero somar todos os meus gastos. Como que eu faria? Igual, aí eu faço célula B2 mais B3 mais B4 mais B5. Ok? É um jeito que eu tenho para somar. No ok, ele deu aqui uma soma para a gente, está sobrando R$ 3.500 aí do nosso mísero salário de 15 mil reais, né? Bastante gente no Brasil ganha isso, né? Dinheiro de pinga, 15 mil reais. Bom, aí vamos supor que veio mais um gasto aqui. Aí você gastou aqui, ó, presente com a sogra. Vamos colocar aqui, eu vou configurar essa célula para ter quebra automática de texto. Presente com a sogra, você deu um presente bom para ela, pagou aí R$1. Pô, mas esse presente, olha só, a hora que eu pus R$1, ele não entrou na conta. Por quê? Porque na minha fórmula ele vai até o B5. O B6 não está pegando. Aí eu teria que vir aqui e inserir o B6. B6. Né? Chato isso. Ao invés de fazer isso, sabe o que eu vou fazer? Vou utilizar uma fórmula. A fórmula vai ser a fórmula soma. E eu vou somar daqui até aqui. Arrastei tudo, soltei. E não aconteceu nada. Por quê? Porque uma fórmula, né, uma função, assim como as fórmulas aritméticas que a gente coloca, precisa ter o sinal de igual na frente. Porque senão o Excel não sabe que isso é para ser processado. Ele interpreta como um texto, tá? Então vamos colocar aqui, ó, do B2, vou colocar B2, tá? Até, aí eu coloco 2 pontos significa até B8. Ok? Tá lá. Aí se eu precisar gastar aqui mais alguma coisa, ó, presente comigo. Então um presentinho que eu comprei para mim. Também vou formatar a célula com quebra automática. Aí comigo eu não gasto muito também não. Comprei um presentinho só de R$1.000. Já automaticamente a conta foi feita. Sem eu precisar inserir nada e apenas com um argumento de B1 até B8, né? De B2 até B8. Perfeito? É assim que funciona. E o mais interessante aqui, ó. Se eu clicar e arrastar para o lado, ele já ajusta a soma da fórmula, ó, de C2 a C8, ó. De C2 até C8.
já faz o cálculo automático. Se eu arrastar aqui para o lado, ele faz do D. Ó, D2 a D8. E mais uma vez, se eu arrastar, do E. E2 a E8. Certo? Então ele já deixa tudo prontinho aqui pra gente. Vamos gastar, vamos falar que agora eu ganhei 10 mil aqui. Né? Aí eu gastei menos 200 aqui, menos 500 de academia, é o mesmo gasto, né? De baladinha eu gastei um pouco mais, 1.500. Investi. Aí eu já investi aqui, ao invés de 10 mil reais, investi 8. Tá lá. Comprei outro presente para a sogra. Esse presente é melhor. Tá? E comigo eu gastei mais um tantinho. Beleza. Todos esses aqui são números. Na verdade são moedas, né? Ok. Beleza, tá lá. Então eu tenho aqui 17.490 reais. Por que que deu isso daqui? Ah, porque eu não coloquei negativo. É negativo aqui. É negativo aqui. Aí sim. Agora eu fiquei devendo menos 1.500 reais. Então aqui eu utilizei a forma de soma, tá? Aqui eu vou colocar também aleatório, só para a gente contemplar aqui. Vamos copiar esses valores aqui, vamos colocá-los aqui, né? E eu vou fazer a mesma coisa aqui. Pronto. E agora vai chegar aqui no final. Eu quero... Deixa eu formatar aqui o número. Aqui já... Vai chegar agora aqui no final, eu quero saber uma média de todos os meus gastos. Como é que eu faço isso? Tem uma fórmula para média. Então tá lá, ó, igual a média, só escrever média, e eu seleciono todo mundo. Ó. Eu quero esse, ponto e vírgula, esse, ponto e vírgula, esse, ponto e vírgula, esse. Tá lá. Então minha média de gastos foi de menos R$ 1.500 nesses 4 meses. Automaticamente ele já faz esse cálculo da média para a gente. Só inserindo a função de média aqui. Perfeito? Bom, eu quero saber aqui qual foi o máximo dos meus gastos. Né? Qual foi o gasto que eu mais fiz aqui? Qual foi o máximo do meu gasto? De novo, ó, máximo, coloco a função de máximo e digito aqui, ó, seleciono todos os meus aqui, ó. Todos os meus. Então, na verdade, eu não vou fazer dos meus gastos, eu vou fazer aqui o máximo, o maior número que apareceu aqui na minha planilha, que eu selecionei. Daqui até ali, né? Então percebe que fica ali do B2 até o E7. Então pega do B2 até o E7. Tudo que tiver nessa matriz, ele vai procurar o maior número. O maior número foi 15 mil. Posso também procurar o mínimo. Igual, mínimo. Seleciono de novo lá de B2 a E7. Então, o menor número que tem aqui é menos 10 mil. Tá certo? Então aqui foi a minha maior saída que eu tive foi exatamente essa, menos 10 mil. Aí a gente já viu algumas funções prontas que tem no Excel. Beleza? Vamos para outras funções? Então tá ali, ó. C, soma C e proc V. Vamos dar aqui rapidinho, essas funções já são funções mais complexas. Então a gente vai explicar, você aí que estiver assistindo, analisa com calma e vê como é que acontece. Então a gente vai fazer alguns exemplos aqui, bastante rápidos, para a gente entender. Vamos montar uma nova planilha aqui e vamos colocar uma planilha de notas. Perfeito? Vamos fazer aqui, ó. Nota 1, aluno 1, aluno 2 e aluno 3. Aí eu tenho aqui a nota 1, a nota 2 e a nota 3. E eu tenho a situação. O que é a situação? Situação se o aluno está aprovado ou reprovado. Se ele tirar menos que 6, está reprovado. Maior ou igual a 6, aprovado. Perfeito? Então vamos lá. Ó. O que eu vou fazer aqui? O aluno 1 tirou 10, 5, 5. Aí eu tenho a média dele. Já aprendi como é que calcula a média, igual a média de B2 até, 2 pontos, né? D2. Olha lá. Selecionou tudo, trouxe a média pra gente. Esse cara aqui tirou 5, 5, 5. Igual a média daqui até aqui. Legal? E esse cara aqui tirou 8, 8, 2, 2. Então, igual a média daqui até aqui. Beleza. Bom, mas não é a média que eu quero colocar, né? É situação. Tá? Então, eu vou deixar aqui como média, ó, só para aproveitar essa coluna, e vou colocar a situação. Então, aqui, qual que seria a situação dele? Aprovado. E aqui? Reprovado. E aqui?
reprovado. Mas o aluno vem reclamar, aí ele traz a prova e você percebe, né, você docente aí que está assistindo esse nivelamento, percebe que realmente esse aluno aqui, na última prova, você deixou de atribuir os pontos de uma questão, ele tirou 8. Então, a hora que eu coloco 8 aqui, média de B3, eu estou cometendo algum erro aqui, B3 a D3, né? Aqui. A hora que eu coloquei 8, foi para 6 a média do aluno aqui, tá? Aqui está certo, já aqui está certo, isso. De B2 a D2, isso. Aí foi para 6. 6 não é reprovado, é aprovado. Aí você tem que vir aqui e falar, aprovado. Mas aí um amigo dele ficou com ciúme, né? Ficou com inveja. Falou, não, mas nessa prova aqui ele tirou 4. Ó. Essa média já foi para 5,6. Aí você tem que colocar aqui para reprovado. Mas toda hora eu preciso ficar mudando isso. Não tem jeito de eu fazer isso automático? Tem. Porque você já tem a regra. Então vamos fazer a regrinha aqui, ó. A regra é a seguinte. Igual a C é a fórmula C. Eu falo, ó, se a média for menor do que 6, o que acontece com o aluno? O aluno está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. Pronto. Essa é a nossa formulinha. Perceba que para fazer a fórmula ela tem 3 argumentos. O primeiro argumento é a decisão, a regra. Então a gente lê assim, ó, se E2 menor que 6, então aprovado. Se não, reprovado. Do Enter, ele está reprovado. Aconteceu alguma coisa de errado aqui na nossa regra. Lógico, né? Se, olha só o que a gente fez de errado aqui. Ó. Se E2 for menor que 6, então ele está reprovado. Aqui tem que ser reprovado. Caso contrário, ele está aprovado. Agora sim, né? E eu pego essa célula aqui, clique e arrasto para baixo. Beleza, está feito. Agora perceba o seguinte, se eu mudar a nota do aluno aqui para 6, a média foi para 6,3 e ele está aprovado. Mesma coisa aqui, se eu mudar essa média aqui para 10. Opa, média não, né? A média está certa. Se eu mudar essa nota aqui para 10, o aluno foi aprovado. Então, com uma funçãozinha C, eu consigo deixar automático a decisão se ele foi aprovado ou se ele foi reprovado. Perfeito? Há uma outra fórmula aqui que a gente precisa aprender, que é o soma-C. Como é que funciona isso? Vamos fazer aqui uma planilha de gastos, mas aí a gente vai pôr o tipo do gasto. Então, vou colocar aqui, ó, gasto e tipo. Tá? Então, vou colocar remédio. Gastei R$10. Tipo, saúde. Beleza? Vou pôr sem acento mesmo, tá? Vou colocar livro, gasto, R$100. Tipo, estudo. Caderno, gasto, R$10. Tipo, estudo. Academia, gasto, 150. Tipo, saúde. Pão, gasto, R$1. Tipo, alimentação. Alimentação. Né? Aí eu faço aqui, gasto faculdade. R$300, tipo, estudo. Aí chega no final, vamos supor que você tem 100 linhas aqui. Aí você fala, poxa, eu queria saber quanto que eu gastei de saúde, quanto que eu gastei de estudo e quanto que eu gastei de alimentação. Como é que eu faço isso? Aí você vai utilizar a fórmula soma-C. Como é que ela funciona? Ó, igual, soma-C, abre parênteses. O primeiro critério aqui é o intervalo que a gente fala de comparação. Então, qual que é o intervalo de comparação? Esse aqui, ó. Por quê? Porque você vai somar dependendo do tipo. Então, eu seleciono o tipo aqui. Qual que é o meu critério? O meu critério é o seguinte, eu quero somar todo mundo que for gasto de saúde. E onde estão os números que eu quero somar? Aqui, ó. Beleza. Então, olha o que eu falei para a fórmula. Pega os tipos aqui nessa coluna de C2 a C7, tá? E compara com saúde. Se for igual, soma o valor que tiver de B2 a B7. É isso que eu estou fazendo. Na hora que eu dou Enter aqui, ele gastou 160. Então, vamos dar uma conferida, ó. 10 mais 150, 160.
na pinta. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa aqui com o estudo? Igual soma C. Qual é o intervalo de comparação? Ou seja, eu quero comparar com os tipos, né? Porque eu vou somar só quando eu encontrar estudo. Então os tipos estão aqui. Clico e arrasto. Somo com quem? Com estudo. Está aqui. Caso for igual, eu somo quais números? Esses daqui. Está lá, 410. Vamos conferir? Estudo 100, estudo 10, 110. Com mais 300, 410. Perceberam que ele só somou aqui quem era estudo aqui? Por quê? Porque eu mandei falar só igual a A11. A11 é estudo. Então ele somou só estudo, tá? E aqui eu posso fazer o último soma C. Eu vou somar novamente comparando com o tipo, mas agora eu vou pesquisar a alimentação. Caso eu ache, eu somo o valor que tiver nessa coluna aqui. Perfeito, 0. Por quê? Alimentar, escrevi errado, né? Alimentação. Agora sim, gastei R$1 com o pão, que é a minha alimentação. E é assim que funciona a fórmula soma C, tá? Por último, aqui nessas fórmulas, eu quero mostrar para vocês o PROC-V. Vou vir aqui em planilha, inserir uma planilha. E o PROC-V, ele funciona da seguinte forma. Ele faz relacionamentos. Então, vamos supor que você tem uma planilha aqui. Eu vou inserir duas, tá? Vou inserir mais uma. Ó. Inserir planilha. E essa aqui eu vou inserir... eu vou mudar de nome. Vou pôr nome e código. E aqui eu vou pôr código preço. Então, numa planilha, eu tenho aqui. Numa planilha eu tenho o código e o nome. Então, eu tenho lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nome do produto 1, A, B, C, D, E. E na outra planilha eu tenho código e preço. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E o preço aqui vai ser 5, 6, 7, 8, 9. Ok? Agora é o seguinte, eu quero colocar aqui do lado o nome. Como é que eu faço? Bom, eu posso vir aqui. Código 1, o nome é A. Então, eu vou colocar A. Código 2, o nome é B. Então, vem aqui B. Ou eu posso usar uma fórmula para isso. E a fórmula que eu posso usar, ela se chama PROC-V. Então, vem aqui e digito igual PROC-V, abre parênteses, o valor que eu estou procurando. Eu vou procurar o código. Onde eu vou procurar o código? Lá na outra planilha, ó. Vou procurar aqui. Seleciono toda a planilha, tá? Ponto e vírgula. Aí o que eu tenho que falar? O número do índice da coluna de retorno. Ou seja, se eu achar nessa planilha aqui qual é o código que eu estou procurando, eu vou retornar o valor que tiver na coluna 2, que é a coluna B. O B é igual a 2. Perfeito? E vou colocar um falso aqui no final, que é para ele procurar exatamente aquele número. Perfeito, olha só. Ele já achou aqui pra gente o valor A. Por quê? O A é o que corresponde ao código 1. Se eu colocar o código 5 aqui, qual que ele vai retornar pra gente? E. Olha lá, ó. Retornou o E pra gente. Nem vou completar aqui embaixo, porque o raciocínio se mantém. Então, de novo, ó. Eu coloco o valor procurado, que é exatamente o valor que está na linha, na célula A2. Vou na planilha nome e código e vou procurar de A2 a B6 esse nome e código aqui, que é 5. Se eu achar o 5, eu retorno o valor que estiver na coluna 2, que é na coluna B. Então, qual o valor que tem lá na coluna B? Bom, quando é 5, a coluna B vale E. Por isso que ele retornou o E aqui. Se eu colocar 3, ele tem que retornar C. Então, vem aqui, ó, colocar 3, retornou o C pra gente. Ou seja, ele faz uma procura, por isso chama PROC-V, lá na outra planilha, pelo valor que tiver em A2. Se ele encontrar, ele retorna aqui pra gente o valor da coluna B desta outra planilha. PROC-V. É um pouquinho mais complicado. Obviamente, a gente vai colocar uns textos complementares lá para vocês, para que vocês consigam fazer isso com mais calma, estudando pelos textos complementares. Não se assustem com essa aula, né? Ela é mais para vocês terem uma noção da fórmula que ela existe, da função, e depois vai ter lá esse texto complementar para vocês executarem. Tá bom, pessoal? Vamos seguindo aqui, ó. Tenho as fórmulas, as funções estatísticas, bastante simples, né? Aqui só para contextualizar, a estatística não é só uma palavra que vai nos remeter à época das eleições, coisa e tal. Ela também não é só uma disciplina obrigatória na maioria dos cursos, mas ela é algo que traduz alguns números para a gente.
algumas situações para a gente, né? E quando a gente fala de processo estatístico, isso envolve a coleta desses números, a classificação e organização e a análise e interpretação. O Excel nos ajuda exatamente na análise e interpretação desses números, perfeito? Bom, aqui o que eu vou mostrar para vocês são funções de estatística de tendência central, média, mediana e moda. Então o que é isso daqui? Imagine aqui vocês que temos, vou apagar aqui, ó, um conjunto de números, tá? Conjunto de números, pode ser de notas, notas da turma. Então eu nem vou colocar aqui o nome da pessoa, vamos só colocar as notas. 10, 5, 6, 7, 4,5, 8, 6, 6, 7, 10, 8, beleza? E a gente quer calcular a média. Já vimos que para calcular a média basta escrever igual a média, né? Seleciono todo o conjunto, então foi de A8 a A18, trouxe a média. Mas a média, ela é uma medida que ela pode ser tendenciosa, né? Tendenciosa dependendo dos valores. Imagine que essas notas aqui, ó, não vá de 0 a 10, né? Ela possa extrapolar, e tenha só um valor, eu vou inserir aqui, ó, tenha só um valor que o cara tirou 1000. Tá? A hora que eu dou Enter, olha só para onde foi a média, para quase 90. E não é, a tendência dessas medidas não é ir para 90. Teve só um cara que foi para 100. Por isso que ele conseguiu puxar a média lá para cima. Então a gente tem que tomar cuidado. Por isso existem outras medidas de tendência central que nos ajudam nisso. Por exemplo, a mediana, que eu calculo por média, seleciono aqui, ó. E ela falou que a mediana é 7. Então ela é uma medida de tendência central que ela não considera esses valores muito altos, né? Esses pontos aí ela tem toda uma estrutura para não considerá-los. E por último tem a moda, que vai pegar o valor que mais se repete, que a fórmula é modo, seleciona aqui, ó. E o valor que mais se repetiu foi o 6, realmente. Apareceu aqui, aqui e aqui. Essas são as fórmulas estatísticas que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Por último, temos os gráficos aqui do Excel. Gráfico é uma ferramenta que permite visualizar um conjunto de números, perfeito? Então aqui tem um gráfico para vocês verem de vendas por trimestre. E essas vendas por trimestre aqui eu tenho as vendas da loja aqui em 1999, né? E quando eu olho isso numa tabela, é difícil de ver qual foi o trimestre que mais vendeu ou a cidade que mais vendeu. Quando eu coloco no gráfico, eu já consigo ver, né? Então, por exemplo, ó, aqui eu sei que no primeiro trimestre, a cidade que mais vendeu foi Faro, que é o amarelinho aqui, vendeu 110. Então é uma forma rápida de a gente ver isso. Temos algumas definições importantes aqui. Pontos de dados é o ponto do gráfico que indica o valor da tabela. Então toda essa tabela aqui, ó, 60, é um ponto de gráfico. Ele aparece aqui, ó, 60. Então todo mundo que está aqui na tabela que vai aparecer no gráfico, eu chamo de ponto de gráfico. Tá? Série de dados é o conjunto que vai acabar se relacionando e se repetindo nas categorias. Então aqui as minhas séries de dados é normalmente o que aparece aqui na legenda. Então eu tenho uma série de dados para Faro. Então qual que é a série de dados para Faro? A venda no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre e no quarto trimestre. Então para cada categoria, primeiro trimestre é uma categoria, aparece Faro aqui. Segundo trimestre é outra categoria, Faro aparece de novo. Terceiro trimestre é outra categoria, Faro está aqui novamente. Só nomenclaturas, tá, pessoal? Categoria eu já expliquei para vocês. E eu posso alternar aqui nos gráficos. Eu posso escolher categoria uma hora para um e outra hora eu posso inverter as categorias e a gente vai ver aqui na demonstração do gráfico, tá? Aqui fica um slide para vocês, só para vocês verem o nome de cada uma dessas coisas. Eu pus mais coisas aqui para que vocês possam tirar algumas dúvidas. Não vamos abordar isso agora, vocês podem fazer isso em casa. Vamos à demonstração rapidamente aqui? Vou aproveitar a planilha de notas aqui. Vamos reproduzir aquela planilha que tem ali, né? Então eu coloquei aqui Faro, Braga e Porto. Aí eu não vou repetir os números lá não. Vou colocar aqui primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto trimestre. E vou pôr qualquer valor aqui, tá? Aleatório.
Perfeito? E vou fazer o gráfico aqui para vocês entenderem. Como é que eu faço? Inserir gráfico, escolho o tipo de gráfico aqui, vou escolher o gráfico de colunas, vou para frente, e aqui eu vou escolher o intervalo de dados. Ó. Clico aqui, meu intervalo de dados é esse daqui. Perfeito, ele trouxe o intervalo de dados aqui para a gente, já selecionou as séries aqui. Posso trocar o nome das séries, se eu quiser. Então essa série 1 aqui que ele está mostrando, que é o azulzinho, é Faro. Então vou colocar aqui Faro. A série 2 é Braga. A série 3 é Porto. Perfeito? E na categoria, a categoria que vai aparecer é sempre primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Então tá ali, tá aparecendo pra gente. Posso inverter? Pode inverter. Né? Se você quiser inverter aqui, depois eu explico como é que inverte essas posições aqui para vocês. Quando eu concluo, ele traz o gráfico aqui pra gente. Se eu quiser inverter isso daqui, posso apagar, vou mandar inserir, gráfico, mantenho colunas. E aqui, ao selecionar, ó, eu posso falar que as minhas séries estão nas colunas. Pronto. Agora as minhas séries é o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá? E as minhas categorias viraram Fara, Braga e Porto. A hora que eu venho aqui, eu posso nomear as categorias aqui, ó. Posso falar que são essas daqui, né? E colocar aqui. 1, 2, 3 e 4. Concluo, eu tenho um gráfico com a ordem invertida. Beleza, pessoal? Eu acho que com isso a gente faz o nosso fechamento. Já podemos aqui concluir, tá? Já fizemos esses gráficos. E no fechamento aqui é importante lembrar que a gente viu a parte de funções estatísticas e passamos para vocês a parte de gráficos. Espero que vocês tenham entendido. Aqui nós encerramos o nivelamento de Excel. Ele merece um pouquinho de estudo a mais aí em casa. Leiam os textos complementares, assistam aos Cantasias, às videoaulas, né? Que isso vai ajudar bastante vocês no entendimento. Até o próximo módulo de nivelamento com a internet. Até mais, pessoal.